agora, Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Rádio Revista André Luiz desta quinta-feira. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação, programa transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Que bom que você está na nossa sintonia, na nossa audiência. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação. Desejo que todos tenham aqui também conosco uma ótima manhã de quinta-feira. A nossa equipe aqui da técnica, da produção, todas as telefonistas, enfim, toda a equipe também deseja que você esteja sempre aqui junto conosco, né? Aprendendo o Espiritismo de maneira leve, acolhedora e sempre com muita responsabilidade doutrinária. Bom dia, Adriana Galo, tudo bom? Bom dia, graças a Deus, tudo bem? Você, Vanessa, vocês todos que estão nos ouvindo, nossos amigos aí da técnica, a Gina, todo mundo ligado aqui, né, no Rádio Revista, para que a gente possa discutir, conversar, aprender juntos, né? Tenham todos uma excelente quinta-feira. Um beijo para a Estela Pavanelli, que hoje não está aqui conosco, mas temos ela, a Roseli Aparecida. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, queridos, todo mundo aqui presente. Bom dia, Estela. Bom dia a todo esse público maravilhoso e que possamos fazer dessa quinta-feira aqui uma manhã deliciosa, juntos, aprendendo, estudando e conhecendo. Com certeza, vamos aprender muito hoje sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação. Será que existe diferença entre esses dois termos? Vamos já começar, então, trazendo essa resposta aqui para o nosso programa de hoje, né? Qual que é a diferença entre ressurreição e reencarnação, Adriana? É um tema muito bom, né? E estou bem feliz de estar aqui com a Roseli hoje, né? Para a gente estar aprendendo aí juntas. E um beijo grande para a Estela, que está aí do outro lado nos acompanhando certamente. Esse tema, ele é muito oportuno, muito importante para tirar as dúvidas, não é? Eu tenho amigos católicos, amigos que não acreditam em reencarnação, e assim, a gente sempre conversa a respeito, e é uma conversa saudável e bem bacana, né? Eu entendo o que eles dizem, eles respeitam o que eu acredito, e assim nós seguimos. E é muito interessante porque os grandes estudiosos espíritas, né, eles costumam falar o seguinte: não importa se a gente acredita ou não em reencarnação, porque nós todos vamos reencarnar, então não tem jeito, né? Se eu acreditar ou não, eu vou reencarnar do mesmo jeito, e lá na frente a gente vai ver isso, vai ver que ela existe sim. E na Bíblia, nossa, tem a reencarnação tão clara na Bíblia, em várias passagens, mas precisamos ter olhos de ver, né, e compreensão nisso tudo. A ressurreição, ele é um termo que é usado há muito tempo, né? Vem do latim resurrectione, e significa o quê? Voltar à vida é o que significa. E é usado em vários momentos, tá? Ele pode ser usado para que a gente entenda que ressurreição é voltar à vida, e se a gente pensar nisso, a medicina usa esse termo. Os médicos, vamos ressuscitar a pessoa. O que é fazer a ressuscitação de um paciente? É fazer aquela massagem cardíaca para que ele volte à vida. Ele está num processo de morte, né? E se o médico não fizer essa ressuscitação, se não tiver como que eu posso dizer, bons resultados, o paciente vai a óbito. Tá? Então, a gente pode sim e deve entender essa ressuscitação como o retorno à vida. E, óbvio, retorna no mesmo corpo, né? Ele está voltando à vida, mas ele não morreu ainda, tá? Porque se ele morre, se esses laços são cortados definitivamente, não tem como retornar à vida. Aquele corpo que está já em decomposição, aquele corpo que já não existe mais, que virou pó, como é que eu posso voltar à vida naquele corpo que ele já não existe? Não é verdade? E não foi isso que Jesus disse para nós na Bíblia.
Outro momento em que os judeus, os hebreus usavam, né, e usam a palavra ressurreição, é para mostrar e para falar sobre a aparição de um espírito depois que ele já morreu. Ele não, né? Depois que o corpo morreu. Então, todas as vezes que aparecia um espírito e que se comunicava, é uma ressurreição, é a aparição daquele espírito, daquela pessoa que eu conheci, né? Tanto é que está escrito lá na Bíblia, a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos não quer dizer que os mortos vão voltar à vida naquele corpo que já não existe mais, né? Porque se isso fosse possível, aliás, se a gente acreditar nisso, nós estamos lutando contra a ciência e estamos indo contra as leis de Deus e contra as leis naturais. Não tem como aquele corpo retornar. Então, aqui, quando ele fala da ressurreição dos mortos, está deixando bem claro que é a comunicabilidade dos espíritos que desencarnaram. E isso tudo está muito claro na Bíblia. Porém, existe um dogma dos judeus antigos e algumas correntes de cristãos que acreditam que o que está dito ali e o que Jesus disse era relacionado ao mesmo corpo, ou seja, eu vou voltar no mesmo corpo. E Jesus, ele usava de parábolas, ele tinha uma linguagem figurada das coisas. E num sentido, e ele traz para nós essa ressurreição num sentido de morte aparente. É uma morte aparente, ou seja, eu penso que a pessoa está morta, mas ela não está. Ainda tem um fiozinho de vida ali. Por isso que ela pode retornar nesse corpo, porque a morte não se deu por completo, né? E ele fala também para nós no sentido de nos dar um ensinamento sobre o que é ressurgir, o que é ressuscitar, né? Ele está falando de espiritualidade. Então, sim, eu, Adriana e qualquer um de nós, e é o que ele espera da gente, nós podemos ressuscitar em espírito, ou seja, voltar à vida. Quantos de nós estamos aqui vivendo fisicamente apenas, mas estamos mortos espiritualmente, ou seja, estamos nos esquecendo do verdadeiro valor da vida, do verdadeiro valor que tem a nossa vida. Estamos vivendo apenas o material e esquecendo o espiritual. Então, essa ressurreição após sua morte, né? Jesus vem trazer também isso, ele ressuscitou após a sua morte, mas foi uma ressuscitação, aliás, uma ressurreição do seu corpo espiritual, do seu corpo perispiritual, tá? Então, aquele corpo sutil, ele se materializou e subiu aos céus. Ele se mostrou a todos que ali estavam, porque Jesus, ele entendia e dominava todas as leis da natureza. E ele conseguia, assim, usar a propriedade do perispírito para se tornar tangível, para se tornar visível. Essa sim é a ressurreição. Agora, a reencarnação é a pluralidade das existências. Então, a reencarnação, em nenhum momento, ela diz que nós voltaremos no mesmo corpo, mas sim, teremos várias vidas, como já tivemos tantas outras, mas sempre retornaremos num corpo diferente. Então, eu, Adriana, Roseli, Vanessa e todos que estão nos ouvindo, hoje nós somos quem somos e estamos neste corpo. Num futuro, numa próxima encarnação, continuaremos sendo esse espírito que habita esse corpo, porém num corpo diverso e com outro nome. E eu vou parando por aqui, senão a gente acaba falando tudo, né? E tem mais coisa aí pela frente. É isso mesmo. Entre elas, queremos saber como é que se explica, então, a reencarnação, Roseli.
Vamos lá, uns segundinhos para ligar o microfone. Então, gente, reencarnação, como a Adriana bem falou, é a pluralidade das existências. Então, nós temos em Espiritismo 5 conceitos básicos que são os pilares da doutrina. Então, eu vou só relembrar aqui de forma rápida. Então, nós temos a existência de Deus, imortalidade da alma, quer dizer o quê? Nós vamos ter continuidade da nossa vida, nós tivemos um começo, fomos criados, mas não teremos fim. Então, o espírito sobrevive a tudo, né? A comunicabilidade dos espíritos, que é essa interação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, que nós hoje temos a certeza através das comunicações mediúnicas, das psicografias, né? A pluralidade dos mundos habitados, como a Adriana falou, acho que não faltou nenhum, né? E eu coloco um de vontade própria, olha aqui, estou me achando, né? Que é o progresso incessante dos espíritos, porque é uma lei das leis divinas que faz com que a gente progrida de forma incessante. Então, quando a gente pensa nesses 5 pilares, é importante que a gente desenvolva o conhecimento de forma a crermos absolutamente nisso, porque isso é doutrina espírita. Se um desses pilares a gente não tiver a certeza absoluta dentro dos nossos estudos, a doutrina em si ela perde o seu sentido. E a pluralidade das existências é importantíssimo, assim como todos os outros, porque é essa questão que nos traz a reencarnação, a oportunidade de vivermos outras vidas, né? Desencarnamos, o corpo material morre, se desfaz, volta para a natureza, volta a fazer parte de outros corpos físicos, de espíritos reencarnados ou não, pode fazer parte de vegetais, de minerais, né? Então, quando ele volta para essa natureza, quando vai reencarnar, ele só pode reencarnar num novo corpo, feito para esse espírito que vai habitar, esse espírito imortal, que de tempos em tempos volta à existência corpórea, habitando novos corpos, preparados, feitos especialmente para ele. Olha, gente, que maravilha, né? Para as nossas necessidades evolutivas, para as nossas necessidades de provas, de expiações. Então, a encarnação, ela tem esse princípio das várias existências do espírito com a finalidade de que ele possa se melhorar, possa progredir, criados simples, ignorantes, todos sabemos que fomos criados por Deus, simples nessa nossa estrutura física, na nossa estrutura moral, intelectual, né? Ignorantes no sentido de que nós não sabíamos nada como fomos criados, mas o livre-arbítrio nós todos já tínhamos nesse momento da criação, só que também não agíamos por ele porque a gente não sabia nada, não sabia o que escolher, não tinha o discernimento do certo e errado. Então, o espírito vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio conforme ele vai evoluindo. E aí o que acontece? Nós vamos fazendo as nossas próprias escolhas e vamos, de certa maneira, criando uma rede de consequências referentes a essas escolhas que nós fazemos. Então, o Espiritismo é uma doutrina de consequências. Nós tomamos atitudes, temos determinados comportamentos que haverão consequências disso, né? Boas ou más. Então, o espírito, com seu livre-arbítrio sendo aprimorado, ele vai cada vez mais fazendo boas escolhas. Mas na nossa imperfeição, ainda somos alunos, né, nessa escola. Então, o que acontece? A gente, às vezes, repete de ano, às vezes fica de recuperação. O que acontece? Vamos ter que fazer o ano de novo. Isso é um castigo? Não, isso é uma oportunidade, isso é uma consequência das escolhas equivocadas que nós fizemos, e Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, ele ajuda a gente a nos melhorarmos, a nos resgatarmos, a aprimorarmos e errarmos cada vez menos através da reencarnação. Então, o espírito é uma individualidade e ele tem essas suas próprias escolhas que vão fazendo a sua existência ser boa, ser não tão boa, ou mesmo ser ruim. E nós
precisamos ter essa ideia de forma absoluta de que somos os criadores, né, da nossa própria vida, daquilo que está no nosso entorno. Então, quando nós estamos reencarnados, nós ainda damos muita atenção às questões materiais, mas na vida de desencarnados, nesse processo de espera para uma nova oportunidade, a gente sabe que o quê? A prioridade do espírito é evoluir. Então, é a isso que ele vai dar atenção, são as escolhas dele que vão gerar em torno desse processo evolutivo, dessa oportunidade. Só que aí a gente reencarna, a gente esquece tudo, fica só uma leve lembrança na nossa mente, né, do que a gente deve cumprir. Mas, enfim, então que a gente possa aproveitar as nossas reencarnações cada vez mais para melhorarmos. É essa o objetivo da reencarnação, é essa oportunidade divina que Deus nos dá. Com certeza, nós vamos continuar falando sobre esse tema aqui no Rádio Revista André Luiz de hoje. Você pode deixar sempre as suas participações aqui nas nossas redes sociais, que nos próximos programas nós vamos trazendo também o esclarecimento das suas dúvidas, traga uma questão também, um depoimento, enfim, participe aqui do nosso programa. Hoje estamos falando sobre as diferenças entre ressurreição e reencarnação. O nosso WhatsApp é o 996433827, para você ir deixando sempre as suas perguntas, e nos próximos programas a gente responde. Hoje o programa é gravado, mas com certeza nos programas ao vivo nós vamos trazendo todas as participações aqui também. Agora, o que o Espiritismo diz, então, sobre a ressurreição de Lázaro, Adriana? É bem interessante, né, gente? Eu acho bem importante a todos vocês que estão nos ouvindo fazerem uma leitura do Livro dos Espíritos, que vai da questão 166 até a 171, que é onde trata da reencarnação, né? Para que a gente tenha aí um embasamento. Aliás, o programa de hoje é embasado no Livro dos Espíritos, né? Eu e a Roseli não estamos aqui falando as coisas da nossa cabeça, mas sim porque nós acreditamos na doutrina dos Espíritos, nós pesquisamos em Kardec, né, todas as informações que os Espíritos trazem para a gente acerca deste tema, tá? Então, em relação à ressurreição de Lázaro, ela é muito estudada e muito avaliada. Muitos religiosos acreditam que isso foi um milagre, que Jesus, de verdade, ele fez o Lázaro viver, que o Lázaro já estava morto, não é? E que ele fez com que Lázaro retornasse à vida, né? Um espírito, um ser já morto retornou à vida. E, de verdade, Jesus ele tinha um magnetismo incrível. E quando ele soube da doença de Lázaro, ele simplesmente, por ter o conhecimento das leis e a dupla vista e tudo mais, ele verificou sim que aquilo não passava de uma doença, que ele ainda não estava morto, e que havia ainda algum laço, né, algum fluido ali, ele ainda estava ligado, né, o seu perispírito ainda estava ligado ao corpo físico, e que era possível Lázaro voltar à vida, né? Era possível ressuscitá-lo, como alguns médicos ressuscitam seus pacientes, que se depender de mim, Adriana, na hora que vai socorrer alguém, eu vou falar, já morreu, né? E não, tem vida ali, e o médico sabe como, assim como Jesus, médico dos médicos, sabia que ali ainda existia vida. E peço a vocês a licença para ler aqui o texto evangélico dessa parte. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, que era assim que eles enterravam, né? Então, quem morria, eles levavam para essa caverna, que era o sepulcro, colocavam uma pedra e ali ficava a pessoa. Disse Jesus, tira a pedra. Marta, irmã do defunto, porque, defunto, já achavam que ele estava morto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então, há 4 dias ele estava ali, inerte. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai,
graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. João, capítulo 11, versículos 38 a 42. Então, o que aconteceu ali? Jesus, ele devolveu a vida a Lázaro, que não estava completamente morto, tá? Ele estava, sim, num estágio de letargia profundo. Hoje, há como os médicos, através de toda a aparelhagem que temos hoje, de todo o avanço da ciência, se fazer exames para comprovar se a pessoa está morta ou não, porque ainda existe essa questão da letargia e da catalepsia, é algo real, não é fantasioso. Agora, pensa naquela época, na época de Jesus, como é que eles poderiam fazer um exame para ter certeza? Mas, Adriana, a Marta dizia que ele já estava cheirando mal, inclusive ele estava em processo de decomposição do seu corpo. Algumas partes, as extremidades do seu corpo estavam até enfaixada, porque já estava faltando um pedaço, né? Isso é possível acontecer? Sim, isso é possível. Por quê? Porque como a maioria das partes do corpo dele já não estava mais ligado ao perispírito, isso começou a entrar em estado de decomposição. Os micro-organismos começaram a agir ali. Mas Jesus, que tinha um magnetismo incrível e tinha todo o conhecimento da lei de Deus, das leis de Deus, ele pôde fazer com que Lázaro retornasse e voltasse. Mas será que Jesus poderia ter feito isso à distância, sem ter ido até lá? Sim, ele poderia. Mas ele quis mostrar para nós, para toda a multidão que ali estavam, né, para toda a multidão que ali se encontrava, a possibilidade, né, de se voltar à vida e de que maneira, tá? Então, tem todo esse estudo físico, todo esse estudo espiritual, né, à luz do espiritismo, para esclarecer essa ressurreição. Então, tá perfeito. Lázaro retornou no mesmo corpo, sim, ele retornou à vida, mas ele não estava morto. Muito bem. E os laços de família, né? A reencarnação, ela fortalece esses laços também, Roseli? Nossa, completamente, gente. A gente, às vezes, assim, eu entendo que para a maioria de nós, né, a gente só vê essa vida, então a gente não dá atenção ou não conhece ou não acredita nessa continuidade da vida. Então a gente só vê aqui, e para essas pessoas que só acreditam que a vida é só esta e que com a morte física ela termina, é como se realmente a gente se... O que a gente faz com esse amor? O que a gente faz com essa afinidade, com essa relação que nos uniu e nos fez tão felizes? Então, o Espiritismo, ele vem sempre trazer luz para a gente, consolo, esclarecimento, à luz do pensamento racional. Então, o que acontece? A desencarnação, ela faz com que a gente se afaste fisicamente, né? Mas na espiritualidade, esses espíritos caminham juntos, esses espíritos se buscam. Então, não há sofrimento algum quando eu estou na espiritualidade e algum espírito meu, ente querido, reencarna. A gente se separa? Não. Por quê? Porque os laços que nos unem são laços sólidos, são laços férteis, só tendem a crescer porque são os laços do amor, da afinidade. Então, muitas vezes, né, a gente acredita que a morte rompeu ou que estando na vida espiritual, que o reencarne de algum ente rompe, nem de um e nem de outro. Pelo contrário, esse amor vai se solidificando cada vez mais, né? Então, os espíritos que têm esse amor que os une, eles se procuram pelo universo. Quantas vezes que acontece da gente estar aqui no Brasil, bonitinho, tal, aí a gente começa a se comunicar com pessoas de outros países, outros lugares, e a gente percebe que
conhece alguém e tem uma afinidade tão grande com essa pessoa, do outro lado do mundo, nunca viu, nunca falou, mas dentro, assim, a gente sente aquele bem-estar, sente que conhece aquela pessoa. Então, são os espíritos que se amam, que se relacionam, né? E que acabam desenvolvendo esse amor que os une pela imortalidade afora. Então, todos nós que temos esses bons sentimentos, nós temos as nossas famílias espirituais, que podem ser as nossas famílias corpóreas, de sangue também, mas a gente abrange um âmbito muito maior, né? A gente ultrapassa esses limites dos muros que a gente põe hoje na nossa família corpórea, e aí a gente vai abrangendo outros mundos, outras pessoas, outros espíritos. Então, esse amor, ele aflora, ele se desenvolve em todos os lugares, porque é baseado nessa fertilidade, é baseado nesse amor sincero que une os espíritos. Então, por isso que o Espiritismo nos consola. Nós somos espíritos, essências espirituais, não vamos morrer, não vamos ser destruídos, e esse amor que nos une é que vai fazer com que a gente possa estar sempre junto. Então, a gente sabe a dificuldade que é perder um ente querido, a dificuldade que é a gente sofrer esse baque na vida, mas saibamos que o Espiritismo nos orienta a respeito desse amor que nos une, a respeito dessa felicidade que é você poder reencontrar um espírito amigo, que você se deu também lá na vida espiritual, e saber que isso vai ter continuidade por todas essas existências afora. O amor, a gente vai estar sempre juntinho. Olha que legal, né? Espiritismo é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, exatamente isso, viu? Nós vamos deixar um convite para quem está aqui na sintonia, você que está ligadinho no programa de hoje. Sabia que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, realiza um atendimento especializado e também gratuito às pessoas com deficiências? Pois é, gente, atualmente são 553 pacientes em sistema de internado na unidade de longa permanência. Anualmente são realizados aí a campanha, né? Que é a campanha da Sacolinha de Natal, que é para garantir um Natal mais que especial e alegre aos pacientes. Por isso, a sua ajuda é muito importante nesse período. Para ajudar é bem simples, acesse o site da campanha natal.casasandreluiz.org.br e lá você escolhe o cartão pelo nome do paciente que será beneficiado. Ao efetuar a escolha, você vai colocar aí o nome, né? E o nome do paciente vai ser bloqueado para outras escolhas. Ou então você monta uma sacolinha com os itens, anexa as informações do paciente e entregue em um dos nossos pontos, que são os de arrecadação, nos postos de arrecadação para entregas das sacolinhas de Natal já montadas. Então, na unidade doutrinária de Santana, você pode entregar, Rua Duarte de Azevedo, 691, próximo ao metrô Santana, Zona Norte de São Paulo. O telefone de lá para informações é o 11 2973 6579. Ou então você pode levar na unidade doutrinária da Vila Galvão, que fica na rua Vicente Melro, 878, próximo à entrada da rodovia Fernão Dias para Guarulhos. O telefone de lá é o 11 2452 5976. Ou também tem a unidade doutrinária da Vila Gustavo, na rua Major Dantas Cortês, 276, próximo ao metrô Tucuruvi. Para informações, você liga no 11 2201 3175. A sacolinha virtual também já está lá valendo, né? Se você quiser, você pode garantir que a doação financeira seja revertida no presente do paciente escolhido, fazendo um depósito bancário. Vamos deixar os dados já também, é o Banco Bradesco 237, conta 48000-2, agência 3397-9. O CNPJ é o 62-220-637/0002-21. A chave do Pix, se você preferir, é por e-mail, centroespírita@nossolar.org.br. Se desejar, você também envia o comprovante do depósito ou do Pix pelo e-mail, centroespírita@nossolar.org.br, ou para o WhatsApp 11 973002417, que esse é exclusivo para a campanha de Natal, tá? E aí é muito simples, né? Você ajudar
a ser o Papai Noel dessas crianças, em especial para os nossos pacientes. O Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, com certeza agradece a sua colaboração. Você já vai participando, então, da campanha Sacolinha de Natal deste ano. Muito, muito legal, né? Muito especial mesmo. Agora, será que nós temos como saber a verdadeira idade do espírito, Adriana? É uma curiosidade apenas, né? Uma curiosidade onde a gente fica fazendo essas indagações que não nos levam a lugar nenhum, né? Primeiro, porque não dá para saber. Segundo, qual a importância disso? Em eu saber quantos anos eu, Adriana, tenho enquanto espírito, né? A gente não consegue mensurar, mas dá para a gente saber que nós não somos tão velhos assim em relação a eternidade, não é? Porque o espírito, ele é criado por Deus, mas ele não tem fim, né? A gente vai viver por toda a eternidade. E segundo Jesus e segundo os espíritos que Kardec conversou e fez todas aquelas questões, nós estamos ainda na infância, né? Até porque nós estamos onde? No mundo de provas e expiações também, né? Então, a gente não é tão antigo assim, mas também não é tão novo, mas nós não sabemos mensurar ou ter a ideia de quantos anos nós temos. Nós temos essa mania de tentarmos explicar a espiritualidade baseando-nos na nossa vivência aqui na Terra, né? Então, quando a gente pensa numa criança, quando os pais lidam com uma criança, quando o professor educa os seus alunos, leva conhecimento para eles, a gente fica achando que a criança não sabe nada, ela ainda é muito jovem, né? O adulto sabe mais, então a criança não pode ter algumas opiniões. A gente é muito assim, graças a Deus tem mudado um pouco isso. Por quê? Uma criança, um aluno meu neto, meu filho, meu sobrinho, ele pode, de repente, ser um espírito mais antigo do que eu. Tá? Se a gente pensar em termos espirituais, ele pode sim ter mais conhecimento do que eu. Ele só não consegue ainda colocar em prática, ou melhor, ele não consegue, às vezes, ter uma credibilidade, porque nós adultos não damos essa credibilidade a ele, porque a gente acha que ele não sabe muita coisa, não é verdade? Minha experiência enquanto professora é de que eu encontrei nesses mais de 30 anos de magistério, muitas crianças dos seus 5, 7 anos de idade que traziam para mim conceitos de reencarnação, sem serem espíritas, conceitos de reencarnação sem nunca terem aberto ou terem lido ou terem famílias espíritas, conceitos tão incríveis, gente, que eu falava assim, meu Deus, o que pode explicar esse conhecimento e essa vivência desse aluno, dessa criança que tem apenas 6 anos? A própria reencarnação, né? Então, eles falavam para mim e para os seus amigos questões morais, questões de vida espiritual, que mostravam muito o conhecimento daquele espírito que naquele momento estava num corpo tão frágil, né? Então, é muito importante a gente ter isso, né? Jesus, ele deixa claro para nós. Ele falava, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por conta de quê? Porque eles têm sim a sabedoria, eles têm uma pureza de coração e tudo mais. E cabe a cada um de nós sermos responsáveis pela educação desses pequenos, né? E aí, Vanessa, não sei se eu tenho um tempinho ainda para dar só uma sugestão. Não, né? Então, vários tempos. Tem bastante tem vários? tempo. Eba! Isso é incrível, primeira vez, isso é inédito aqui no programa. Aproveite. Então, continuando aí, né, toda essa nossa conversa e aprendizado sobre reencarnação, nas nossas pesquisas eu encontrei algo que eu achei muito interessante, que é a explicação do que quando Jesus falou que nós temos que renascer da água e do espírito. Então, o que significa renascer da água? Para muitas religiões, o renascer da água é o batismo, né? Mas qual a explicação de Jesus aqui? O que é renascer da água? É renascer na barriga da mãe. É no útero. Onde que tem água para eu renascer? No útero.
Então, é o renascer materialmente, é o espírito reencarnar, e para isso ele vai renascer na água, ou seja, ele vai ser gerado no ventre de uma mulher, né? E o renascer em espírito é o espírito ter essa oportunidade de reencarnar. E veja, Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá essa oportunidade. A nossa vida não se encerra em si mesma. Ou seja, nós temos essa oportunidade de renascer várias vezes para que eu consiga reparar os meus erros, reparar as minhas falhas. Então, a reencarnação, ela é a oportunidade de evolução. Como a Roseli colocou, ela fortalece sim os laços de família, porque mostra para nós que a nossa família espiritual, ela é muito maior do que a família consanguínea, e que muitas vezes eu renasço numa determinada família consanguínea para que eu aprenda algumas coisas, para que eu repare outras. E aí nós vamos formando uma família universal, uma família gigantesca, que quando eu desencarno eu percebo, nossa, então a minha verdadeira família era essa, não era aquela, mas aquela agora também já faz parte da minha, porque nós somos uno em Deus. Né? Todos nós somos filhos de um único pai. E deixo aqui uma sugestão de alguns filmes baseados em fatos reais, filmes incríveis. Minha Vida em Outra Vida é um filme dos anos 2000, tá? Onde uma mulher, ela tem a visão, ela tem o sonho de que ela tem uma outra família, e ela vai atrás e ela reencontra essa família. A outra é a reencarnação de Mânica. Mânica é uma menina indiana que foi criada com os dogmas cristãos, e até o padre ajuda essa menina a ir atrás da família dela, e ela reencontra, tá? Então, é a ciência comprovando a reencarnação. E nós vamos chegar num tempo em que a reencarnação vai fazer parte da biologia e da ciência. Então, nós podemos saber, aliás, não podemos saber quantas encarnações já tivemos e também quantas ainda iremos ter. É isso, né, Roseli? É isso mesmo, gente. Não dá para saber quantas nós tivemos, né? Mas dá para a gente ter uma ideia de quantas a gente vai ter ainda? Eu falando por mim, bastante, porque temos bastante coisinha a melhorar ainda, gente. É isso que a Adriana falou. A título de curiosidade não vale a pena, mas não faz sentido a gente saber o quanto. Vamos deixando a coisa fluir. Olha, o importante é, a cada dia, a cada despertar, a gente fazer o nosso dia melhor, a gente se melhorar, a gente procurar agir melhor, né? Dá para eu dar também umas indicações aqui, Vanessa? Com certeza. À vontade. Então, olha, tem aqui, falando de codificação, né, gente, que é a base de todo o estudo espírita, está na codificação. Então, olha, só para complementar a base que a Adriana colocou, no Livro dos Espíritos também tem a questão 222, que fala considerações sobre a pluralidade das existências. E ali, os espíritos, juntamente com Kardec, que é Kardec que faz mais essa parte, a gente consegue compreender essas desigualdades, entre aspas, que a gente acha que existe no mundo, né? Os privilégios que a gente acha que alguns têm, outros não. Então, está tudo ali bem explicadinho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, também vai falar ali dessa parte que nós falamos da reencarnação, fortalecendo os laços de família. Olha que bacana também. Tudo coisa para a gente procurar conhecer. Não basta ler, não basta conhecer, a gente precisa começar a se aprofundar e compreender isso tudo. E tem também um livro do Hernani Guimarães Andrade, que fala de casos de reencarnação no Brasil, né? Claro que isso cientificamente ainda não foi aceito, mas ele sugere, através de fatos assim, que não tem como a gente contestar, de casos de pessoas que têm ideia das suas existências anteriores. Muito legal, né? É muito bacana, gente, esse item reencarnação para a gente estudar, para a gente compreender, e para a gente compreender a nossa existência também. Por que a gente traz, de onde a gente traz essas nossas imperfeições, e o que a gente precisa fazer para melhorar? Se conhecer, né?
buscando o autoconhecimento, porque só vai se modificar e aproveitar bem a reencarnação aquele que buscar se conhecer e transformar as suas imperfeições. Acabou? Alguns minutinhos somente para a gente ir terminando. Então, deixa sua mensagem para nós, Adriana, para o nosso ouvinte a respeito da reencarnação. Então, o importante em relação à reencarnação é nós aproveitarmos bem essa encarnação que temos, né? A de hoje, agora, aqui, nesse momento. De que maneira eu posso aproveitar bem? Não importa muito quem eu fui, porque a gente se preocupa, né? E se aconteceu isso é porque boa coisa não foi? Será que eu fui rei? Será que eu fui rainha? Será que eu fui uma princesa? A gente sempre coloca que nós fomos algo grande e o outro não deve ter sido boa coisa, né? E não é assim. Não importa quem nós fomos. A gente tem que entender que a reencarnação é uma oportunidade de reparação hoje. É uma oportunidade de reconciliação com o outro hoje. Então, hoje, nesse momento, eu já estou planejando a minha próxima encarnação. Sim, porque dependendo do que eu estou fazendo agora, eu sei o que vai acontecer comigo depois. Então, é muito importante eu viver bem o hoje, para ter um futuro muito bom, né? Então, o que eu estou fazendo? O que eu quero para mim? O que eu quero para o outro? Não é? Como que eu estou entendendo esse sofrimento pelo qual eu estou passando? Em que está baseado, em que está pautada a minha fé? Será que eu sou um espírito com experiências reencarnatórias que realmente está disposto a evoluir e a mudar? Eu não consigo mudar o mundo do outro, mas eu consigo mudar o meu mundo interno. A partir do momento que eu, Adriana, conheço as minhas mazelas, conheço as minhas dificuldades, a partir do momento que eu estou mudando o meu mundo, né? Não no sentido egoísta, mas no sentido de me melhorar, de ser uma pessoa melhor, eu estou melhorando o mundo da outra pessoa também. E estou fazendo e estou construindo a minha próxima encarnação. Então vamos, de mãos dadas com Jesus, de mãos dadas com a espiritualidade, melhorar o aqui e o agora, independente de quem eu fui lá atrás. Isso não importa mais, né? O que importa é quem eu sou daqui para frente. É nisso que Jesus está apostando. É isso que Jesus veio nos mostrar. É isso que ele espera de nós. Que sigamos o caminho da luz, da verdade e da vida. Com essa mensagem, nós encerramos o programa de hoje. Obrigada, Roseli. Tudo de bom. Eu que agradeço, gente. Até uma próxima oportunidade. Beijo para todos. Obrigada, Adriana. Um beijo. Beijo grande. Fiquem bem. Obrigada à nossa produção, nossa técnica, todo mundo aqui da equipe da FEAL, nossa gratidão também. Você que está na sintonia, continue ligado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Termina aqui, Rádio Revista André Luiz.